Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Quadra, o seu podcast sobre basquete. Essa é a primeiríssima edição do Papo de Quadra, então primeira vez que vocês vão ouvir minha voz, vão me conhecer. Eu sou o Rafa da Costa, estou muito feliz de estar aqui, de estar fazendo esse podcast, de bater esse papo sobre basquete, que é um esporte que eu amo muito. O Papo de Quadra, ele é uma criação aqui do Esporte Clube Basquete, então não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do ECB, de assistir os vídeos, as lives, o com o Souza, sempre... Aquele conteúdo que você já sabe, né? Quem já conhece o ECB sabe a dedicação do Souza e da galera aí para trazer o basquete nacional a um outro nível. E segue o pessoal, também me segue nas redes sociais, né? Por que não? Arroba o Rafa da Costa lá no Twitter e lá no Instagram. E nosso primeiro convidado, cara, eu sempre tenho aquele ditado, né? Que a primeira impressão é a que fica. Então a gente não poderia começar no nível baixo. Tem que começar num altíssimo nível. E o primeiro convidado aqui do Papo de Quadra é um cara que eu sou muito fã, um cara que eu admiro demais o trabalho, um dos meus treinadores favoritos do NBB. E o cara que recebeu a duríssima missão de reerguer o Alvinegro do Parque São Jorge, conquistar títulos com o meu Coringão. É ele, o grande Léo Figueiró. Seja muito bem-vindo ao Papo de Quadra, Léo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, Rafa, pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo bem descontraído sobre basquete. E esse ano é realmente um desafio muito bacana. Eu acho que todo mundo que trabalha com esporte quer estar defendendo uma camisa do porte do Corinthians, né? Então eu espero que as coisas caminhem bem. Já estamos trabalhando firme, uma equipe bacana, competitiva. Eu acho que as coisas vão caminhar bem, se Deus quiser. Eu também espero, porque eu sou corintiano, né? Daí eu não escondo pra ninguém. É o meu time do coração desde muito criança. E ver um cara tão grande que nem você, né? Um cara com tanta qualidade que nem você, ao na frente do Corinthians, comandando essa equipe, fiquei muito feliz quando eu soube da notícia. Porque quando o Corinthians não renovou com o Demetrios, né? Saiu até no Esporte Clube Basquete que não ia renovar com o Demetrios. Eu fiquei um tempinho refletindo, né? Falei, caramba, mas quem que eles vão trazer pra treinar o Corinthians? Eu tava preocupado com isso aí, né? Porque, pô, meu time. Aí saiu que vem o Léo Figueiró, cara. Eu comentei aqui até com o pessoal, né? Pô, Léo Figueiró, que legal. Ele que é um cara jovem, né, no basquete, relativamente jovem a carreira como treinador. E vem pra assumir o Corinthians. Então, assim, foi muito legal, cara. Já de antemão, né? Já te desejo uma grande sorte no Corinthians. Eu espero que você ganhe muitos títulos lá. E vai fazer um trabalho excelente, tenho certeza. Foi uma coisa muito rápida a minha saída de Bauru e a minha vinda pro Corinthians. Eu acho que em 2, 3 dias foi que a coisa aconteceu, tanto a minha não permanência lá em Bauru, como a minha vinda pro Corinthians, né? E desde que cheguei aqui, muito bem recebido, o ambiente é muito bacana para se trabalhar. O clube é um clube que tem feito todos os esforços para oferecer todas as condições para os jogadores, então eu acho que tem tudo para dar muito certo, né? Uma grande equipe, uma camisa de peso, jogadores compromissados. Eu acho que isso aí é uma combinação muito boa para que a gente consiga alcançar grandes coisas. Mas antes, né, de a gente aprofundar um pouco mais aí da sua carreira de treinador, do que tem pro Corinthians para esse ano, você planeja um pouco, a gente tem que lembrar que o Léo Figueiró foi jogador também, né? Foi Não, atleta de basquete. E falando um pouco dessa sua carreira como atleta, você na visão de treinador hoje, você teria o Léo Figueiró atleta no seu time? depende. Depende de que época. Depende de que época. Eu acho que até uns 24, 25 anos eu teria. Depois eu acho que não. Pois não. Eu acho que seu último time foi o Palmeiras, não foi? Se eu não estiver Não, errado. não, não. Eu parei de jogar, eu estava em Rio Claro. Tá meio Claro, claro? Joguei Ah, no Palmeiras, foi um brasileiro vamos lá, acho que 97, 98, faz muito tempo. Joguei um brasileiro lá pela equipe do Palmeiras lá. né, bacana. E você lembra assim de algum jogo seu como jogador que você nunca vai esquecer? Que você fala, puta, pode ser por qualquer motivo, sei lá, foi o melhor jogo que você fez, ou foi o jogo que deu tudo errado, algum jogo assim que você não Acho que esquece nunca. teve um jogo importante assim na minha carreira, um jogo que eu gosto de lembrar. Foi um jogo que a gente jogou a semifinal do Sul-Americano
Eu jogava no Universo Ajax, em Goiânia, e a gente tinha ganho o primeiro jogo da semifinal aqui no Brasil, e foi para Venezuela jogar contra o Cocodrilos. Era teoricamente 2 jogos lá. E a gente ganhou logo o primeiro jogo e classificamos para a final naquele ano. E foi uma vitória surpreendente, assim, ninguém imaginava que a gente ia ganhar. Esse foi um jogo muito marcante. E um outro jogo muito marcante foi uma final de Carioca também, que eu jogava pelo Flamengo, a gente jogou contra o time, era o time da Telemar na época, que era o atual campeão brasileiro. Aí jogamos também uma final desse Carioca, era uma melhor de três, aí perdemos o primeiro jogo de 25 pontos. Aí fomos pro segundo jogo já, né, com o caixão já quase lacrado, aí ganhamos de 2 pontos. E aí no terceiro jogo ganhamos de 12 pontos. E viramos aquilo e fomos campeões ali. Aquele jogo também foi um jogo espetacular. Assim, tem vários, né? Tem vários. Pelo Botafogo em 91. O Botafogo estava 21 anos sem ganhar nada. E a gente ganhou do Flamengo essa final. Foi muito bacana. E como treinador, com certeza, a final do Sul-Americano ano passado, né? Ano retrasado. Foi duro para você, corintiano, né? Foi, com certeza. Mas, Eu mas tava também assistindo esse jogo, mas cara. foi uma virada, né? Foi um momento muito bacana, assim, do poder de reação daquela equipe ali diante de uma adversidade. Foi algo marcante também. E é até bacana que a primeira coisa que o pessoal falou para mim quando eu entrei no Corinthians, desde segurança, o garçom do restaurante, todo mundo que cruza comigo no Corinthians fala assim: "Tu vai ter que devolver aquele título pra gente. E a gente vai É, no jogar. mínimo. E a gente vai jogar o Sul-Americano esse ano, né? Então acho que a pressão já tá lá, né? Falou assim, É, ó, no mínimo tem que devolver. Que você tirou da dá o gente, seu... tem que dar também, né? Engraçado, todo mundo que cruza fala assim, dá seu jeito que você vai ter que devolver esse título pra gente. Mas tem algum torcedor ou alguém assim do Corinthians que, não chateado, mas fica meio naquela de, pô, você ganhou esse título da gente, veio treinar a Não, gente. não, tem um grupo, sempre tem, né? Sempre tem uns que não vão. Unanimidade nem Jesus teve. É, é Então tem uma verdade. galera que não, pô, como assim? Vai trazer o cara que ganhou da gente, essas coisas. Não, mas de maneira geral, não tenho nada que reclamar. Pelo contrário, fui muito bem recebido, sou muito bem tratado todo dia lá no Corinthians e estou muito contente. É, todo mundo sempre fala, o Corinthians é uma família, né, cara? Se você Ah, abraça esse bando de loucos, os bandos de louco não vai te deixar na mão. não, eu só Então, não tenho absolutamente nada para falar, a não ser que eu tenha sido muito bem tratado todo dia muito bem tratado. Funcionário, torcedores, todo mundo sempre um tratamento muito bacana, muito amistoso, com muito cuidado, muito carinho. e mas pensando, né, agora um pouco mais da sua carreira, por que virar técnico, né? O Léo Figueiró como jogador se aposentou, e aí o que que você pensou assim, não, eu não quero largar o basquete, eu quero continuar nesse universo e ser técnico foi a melhor opção? É assim, é muito difícil você viver, por exemplo, eu tive uma carreira de 27 anos como jogador, né? Desde categoria de base, etc. 27, 26. E aí você parar de jogar e sair desse meio é muito dolorido. É muito dolorido, né? Eu acho que todo mundo quer continuar no meio de alguma forma. Então, o movimento que eu fiz no final da minha carreira já foi um movimento visando a eu me formar, né? Quando eu fui para Rio Claro, eu já tinha isso bem na mente, que eu só iria jogar ao final da minha carreira num lugar onde eu pudesse estudar e jogar. Isso aí já era uma coisa bem, bem clara para mim, né? Então eu já estava fazendo educação física, aí pintou essa chance de ir para Rio Claro, lá poderia me dar a bolsa. Eu falei, pô, é lá, pronto, vamos lá. E aí já estava na meta de me formar. Aí me formei. Aí nessa que eu me formei, eu fiz estágio no SESI, eu era estagiário do SESI em Rio Claro. E o SESI é muito bacana porque o SESI oferece para o seu estagiário ele passar em todas as áreas da educação física, né? Você faz desde torneio de dama até aula de terceira idade, você faz tudo lá. Então você consegue realmente entrar no mundo da educação física e ver onde é que você se identifica, né? Então, assim, quando eu parei de jogar, eu trabalhei em tudo que você pode imaginar ligado à educação física, corrida de rua, vamos lá, colônia de férias, campeonato de natação, tudo, eu passei por tudo. E nesse momento, eu era jogador ainda em Rio Claro,
E aí apareceu uma oportunidade de eu começar a dar uma escolinha num projeto social lá. Então eu dava uma aula de 2 às 3 numa praça, solzão na cabeça, e 8 alunos. 8 alunos, não, 6 alunos. Meus primeiros atletas ali, 6 alunos. E foi muito bacana, tinha um carinho muito especial por esses meninos. E aí depois as coisas foram naturalmente acontecendo. Aí eu me machuquei, aí quando eu machuquei meu joelho, foi até interessante isso, porque no final da carreira eu machuquei o joelho e parei. Só que quando eu torci o joelho, isso é uma história até um pouquinho mais longa, mas é uma coisa para você Não, ver. pode falar. A gente é curioso para saber essas histórias mesmo. Torci o joelho jogando pro Rio Claro, a gente jogou numa Copa Sudeste e tal. Aí fiz uma ressonância magnética, que é de praxe, né? Fazer uma ressonância magnética. E aí saiu lá, né? LCA cruzado, pá, inteiro, total, operação de cruzado. Eu tinha 30 e poucos anos, 36, 7, eu acho. E aí o técnico, na época, falou, cara, porra, 37 anos, você vai fazer uma operação de cruzado, você não vai voltar a jogar. Então, eu não conto mais com você, tal, vamos cumprir seu contrato, mas não conto mais com você. E o meu médico, eu não esqueço o nome dele, é Dr. Macoto, lá de Rio Claro. Ele fazia o exame no joelho e falou assim, cara, você não tem clínica de cruzado. Sua clínica é de menisco. Aí eu falava, mas doutor, uma ressonância magnética falou que eu tô com cruzado. Você vai falar que eu não tô? Aí ele, cara, a frase tradicional da medicina, né? A clínica é soberana. Aí eu falei, não, doutor, para com isso, tal, pô, tá aí, tal, compra um parafuso lá, tem que comprar um parafuso absorvível e tal. Vamos lá, bola pra frente, não inventa moda, né? Aí o médico falou, não, beleza, eu vou levar o parafuso lá pra sala e tal. E você não tem clínica de cruzado. Olha, eu me lembro do nome dele porque isso é uma coisa muito, muito forte, né? Qualquer outro ia sentar o parafuso no meu joelho e acabou. E aí, no meio da cirurgia, ele pegou um gancho, pegou e falou: aí, ó, tá aqui teu cruzado, não falei pra você? Tava meu cruzado lá, ele tinha verticalizado por conta da torção, mas não tinha rompido, ele tava íntegro. E na verdade, eu fiz uma operação de menisco 1 mês e meio depois, eu podia estar correndo de novo. Mas aí, como já tinha tido todo aquele desgaste do técnico falar que não contava mais comigo, e eu falar, pô, cara, mas eu machuquei jogando por você, tu vai me mandar embora e tal. Né? Como teve todo aquele desgaste, 1 mês e meio depois, eu estava só como técnico lá das categorias de base, em Rio Claro. E aí trabalhava com 17, aí trabalhei com 19, fui técnico do ano, lá sendo técnico do Sub-19 de Rio Claro, eu ganhei melhor técnico do Campeonato Paulista, não lembro o ano direito. E aí pintou um convite, que isso aí pouca gente sabe, né? O meu primeiro time adulto foi um time feminino. Foi um time feminino do Rio Claro na primeira LBF. O técnico era o Márcio Pimenta e ele me chamou para ser assistente dele na equipe de Rio Claro. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a categoria adulta, foi lá. Aí a equipe foi bem, foi tudo, o trabalho foi legal. E aí daquele trabalho lá me puxaram para o adulto masculino de Rio Claro. E aí comecei como segundo assistente lá do Marcelo. Aí depois o Chuí, pai do Cauê Borges, foi técnico lá. E aí eu passei a ser o primeiro assistente, tinha um pouco mais de radiação. O Chuí saiu, se eu não me engano, acho que foi aí que foi o Dedé para lá, se eu não me engano, o Marcelo Foi o voltou, Dedé depois foi o Dedé. Barbosa. E aí o Dedé já tinha uma grande relação, né? Eu e o Dedé, a nossa relação é muito além das quadras, né? Sou padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento e tal, a gente é compadre. E aí foi bacana, porque o Dedé foi um cara que já estava como treinador e fez a maior questão do mundo de me passar tudo, de me ensinar, de me admoestar e tudo. E ali comecei a pegar gosto. E ele era um cara que sempre falava assim pra mim, pô, cara, você tem que querer ser técnico. Você gosta de você ficar aqui como assistente, não, você tem que querer ser técnico, você tem que querer ser técnico. Um cara que sempre bateu nessa tecla. E aí, depois, por conta de eleições e etc., lá em Rio Claro, o time acabou. Aí eu fiquei meio perdido. Não era, nessa época eu era técnico e era professor de escola municipal em Rio Claro. É aquela época assim, de todo recém-formado, né? Bate escanteio, cabeceia, joga a criança pro alto, É goleiro, defende, pênalti, faz tudo. todo mundo passou por isso, né? Quem se formou e trabalhou nessa área de educação física sabe que eu tô falando que o início trabalha pra caramba, né? Tem que trabalhar em 2, 3 empregos, senão a conta não fecha. E aí, quando acabou a equipe de Rio Claro, pintou o convite para eu ser técnico do Contagem, na Liga Ouro.
E aí eu fui lá para Contagem para ser técnico lá. Pô, foi bacana, o início foi bacana, mas aí depois problemas financeiros, a coisa foi degringolando de um jeito complicadíssimo, porque eu fui lá para ganhar 6 meses, voltei de lá, tinha recebido dois. E isso aí para quem vive de esporte ele é duro, porque se casado com filho, você, por exemplo, fiquei 6 meses indo e voltando para casa, né? Teoricamente deixei minha família em Rio Claro e tal. E aí quando você volta de bolso vazio, isso aí dá uma briga no casamento, dá um desgaste, você não tem ideia. Mas enfim. E aí quando acabou isso aí, eu tive o convite de Caxias do Sul, do Rodrigo, que é um cara muito amigo meu também, já joguei em Caxias como jogador, eu tive 2 passagens por Caxias do Sul. E aí o Rodrigo me chamou para ser assistente dele lá e ajudar ele na gestão do projeto, etc. E foi bacana, porque o Rodrigo é um cara, pô, nota mil, né? Me deu liberdade para trabalhar, deixava eu né, opinar e isso foi bacana e eu pude me desenvolver bastante lá em vários aspectos. Foi, acho que a primeira vez que eu pude estar de perto vendo a gestão de um projeto, de uma equipe e toda a logística, tudo que envolve isso, né? Eu nunca tinha tido esse contato tão de perto, então lá eu aprendi muita coisa em relação a isso também. E aí a equipe foi muito bem, era uma equipe que eu lembro que quando saiu a primeira, como é que eu vou te falar assim, né, avaliação dos clubes da NBB, eles votavam que Caxias ficaria em 14º. Saiu no jornal, o ranking. Então, Hum. antes de começar o campeonato, começou em o Caxias ia ficar em 14º. E a gente terminou em quinto, né, o campeonato. Então É, foi foi um motivo. semifinalista, né? Perdeu pro Não, foi. Flamengo, se eu não me engano. Não, não, não. Isso aí, Caxias, a gente foi para quarta de final, perdemos para Mogi. É, quarta de Isso. final. Aí perdemos para Mogi eliminando o Botafogo. A gente eliminou o Botafogo Uhum. nas oitavas. E aí, quando eliminou o Botafogo, né, lá mesmo em Caxias, o diretor do Botafogo já me chamou, e pela minha história toda no clube, joguei muito tempo no Botafogo, e falou: ó, o Márcio, que é o atual técnico, ele não deve continuar, ele não quer mais ser técnico. Talvez ele vire gestor, alguma coisa assim, mas não vai ser técnico. E a gente conversou e o nome vai ser você. E aí eu falei, cara, mas eu tô jogando campeonato ainda, não dá para conversar agora e tal, obrigado. Assim que acabar o campeonato, a gente bate um papo, né? E aí foi assim, aí terminou o campeonato em Caxias, aí eu fui ao Rio conversar, e aí que eu fechei lá 2 anos no Botafogo. Foram 2 anos muito bacanas e a gente conseguiu. Aí nesse primeiro ano do Botafogo foi essa semifinal contra o Flamengo. É, No foi segundo ano a sensacional. gente foi campeão sul-americano e infelizmente o time veio a terminar, né? O time veio a acabar. Mas foi assim, essas coisas elas foram acontecendo, né? Eu acho que assim, eu sempre me mantive em movimento, sempre estudando e aproveitando as oportunidades e tal, e as coisas foram acontecendo. Até agradeço muito assim a Deus porque eu acho que toda a passagem que eu tive nas categorias de base e como assistente também, os anos como assistente foram muito bons para eu ver alguns lados, né? Alguns lados assim, né, que me deixa mais tranquilo hoje no trabalho de adulto, eu consigo entender melhor todo o pano de fundo por ter passado por essas situações todas, né? É que quando você é jogador, você tem aquela visão dentro de quadra, né? Você sabe o que acontece dentro de quadra em relação ao jogo, mas ser treinador é uma parada um pouco mais diferente, né? Porque você tem que ter o controle do elenco inteiro, você toma decisões mais arriscadas, você tem que É. ter uma gestão da equipe, né? Tem que gerir todo mundo e não só o plano de jogo e tudo mais. Eu cheguei a fazer aquele curso do CBB, né, do Projeto Adelante, da formação Do para feminino. treinadores, do feminino. E assim, claro que não é a mesma coisa do que ser um treinador profissional, mas assim, eu pude ter uma pequena experiência de saber um pouco sobre o que é ser um técnico de basquete. E, cara, é uma parada, assim, muito complexa. Eu achei incrível, assim, achei o mundo incrível, mas é uma parada muito complexa, né? Eu acredito que o dia a dia do treinador de basquete é uma coisa muito complexa. É, é muito complexo. Eu costumo falar, tem vários jogadores que estão em final de carreira e falam que querem virar treinador e tal. E eu costumo sempre falar, cara, você quer ser treinador? Ótimo, maravilhoso. Dou muita força, que você precisar de mim, pode contar comigo, mas
eu, se fosse você, começava assim, ó, vai ser assistente, olha lá como é que você vai trabalhar na base um ano, vai ser assistente, porque é muito diferente. Então, assim, o cara que pula essas etapas, ele sofre. Teve alguns exemplos aqui no basquete nacional, de jogadores que pararam e viraram técnico de cara e etc. É complicado, a adaptação ela é muito mais difícil, porque é outra coisa, né? Você vai ver o outro lado da história e você vai até se avaliar como jogador depois. Você fala assim, caramba, olha o que o cara tá fazendo. Eu fazia isso, pô, e não é legal. É, Eu fazia exatamente. exatamente isso e não é legal. E não é bom, e não é bacana, entendeu? Então, assim, esse período aí de adaptação eu acho super interessante, porque é outra coisa, não tem nada a ver. Você também tem que sair desse papel de jogador protagonista e etc. E você tem que ir para o papel da submissão, que eu digo assim, é uma missão por trás, né? O técnico não é a estrela. A estrela são os jogadores, teoricamente. Né? O técnico é um facilitador, ele tem que potencializar o seu time, ele tem que saber extrair o melhor de cada um e etc. Na verdade, quando as coisas dão errado, é o para-raio, ainda mais no Brasil, né? No Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem uma cultura muito superficial do que é o trabalho de um treinador, né? Então, o treinador ele ganha um jogo, ele é muito bom, ele perde um jogo, ele é muito ruim, e assim vai, né? Visto a seleção brasileira agora, no É. pré-olímpico, a seleção brasileira até o jogo da Alemanha era a melhor seleção, um absurdo que está jogando, maravilha, nossa, que enchendo os olhos. Aí perdemos para a Alemanha um jogo que as coisas não foram tão bem, jogo único, você sofre por isso, né? Não jogamos tão bem. E aí já, seleção ruim, isso, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Então, assim, a gente é muito duro essa vida de treinador justamente por Muito. conta disso, porque assim, a vitória e a derrota, ela é cercada de um milhão de fatores, né? E que não, muitas vezes não passa pela mão do treinador, né? Mas a Sim. gente tem essa cultura de achar um culpado, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que difícil a gente reverter isso, né? Seria um sonho, ojalá a gente pudesse mudar isso. Porque, na verdade, um campeonato só tem um campeão, né? Sim. Então, você falar que todo mundo que perde é ruim, é você desmerecer o trabalho de vários, né? Todo um processo, né? Eu sou um cara que eu, va- eu valorizo muito o processo, sabe? Lógico, quero ser campeão, etc. Mas a caminhada, para mim, ela é o que dignifica, é o que dá alegria, é o que enche de prazer, é a caminhada, é o processo, é como a gente chegou até lá, é quanto a gente entregou por isso, quanto a gente se comprometeu com o processo. Isso aí, para mim, é o que eu levo, assim, sabe? Lógico, assim, o título do Botafogo, pô, maravilhoso, assim. Mas quando eu paro para lembrar, eu lembro muito mais do processo em si do que do último jogo, eu lembro muito mais do processo que a gente fez para chegar lá do que uma medalha, né? Não desmerecendo, mas assim, eu penso dessa maneira. É, o Brasil tem muito isso, né? Que, sei lá, o time jogou bem, fez uma grande campanha, e aí sempre vão colocar o crédito no jogador, porque o jogador estava em quadra, o jogador fez a cesta no último segundo, etc. Mas é sempre a derrota não vai cair tanto assim pro jogador. Porque ele pode ter feito uma partida um pouco abaixo, normal, acontece. Se acordar num dia ruim, é super normal. Mas o que eu sempre vejo, os caras falando, pô, mas o técnico poderia ter feito isso, mas o técnico fez aquilo, e aí o time perdeu porque o cara mudou mal, ele, sabe? Como É, se o trabalho inteiro da temporada não tivesse valido de nada, como se o é, técnico não soubesse nada sobre basquete, não só sobre basquete, né, mas de todos os esportes do Brasil em geral. é. E acho é muito injusto, né, essa vida de treinador, ela é muito injusta. Mas é assim, é cultural, né? Por exemplo, se você vê a última final da NCAA, do basquetebol universitário, um técnico está 22 anos no cargo, o outro estava 18 anos no cargo. Um estava 22 anos, o outro estava 18 anos no cargo. Um dos maiores técnicos da NBA é o Greg Popovich, que está não sei quantos anos na NBA, no San Antonio Spurs, né? Então, assim, só não enxerga quem não quer a importância de uma continuidade no trabalho, a importância de você validar o processo. Quer dizer, como eu falo, validar o processo. Eu costumo falar assim, uma equipe, ela vai extrair o melhor dela, a não ser que ela tenha um mega investimento que possa, né, realmente
passar por cima de todo mundo através disso, você vai ver com 2, 3 anos, pelo menos, né? Que você vai ver o melhor basquete, o melhor entrosamento, as melhores combinações, etc. Eu penso assim, mas infelizmente a gente ainda tem essa visão, assim, você vê. Hoje é muito difícil aqui no Brasil você fazer contrato longo, 2, 3 anos, uma coisa que aqui na Europa não é, nos Estados Unidos também não é. Pelo contrário, você vê lá, o cara fechou na NBA jogador, 7 anos de contrato, 6 anos de contrato, 5 anos de contrato. Aqui a gente vive a 1 ano de contrato, é até desumano, né? Porque às vezes você chega 1 ano, não dá tempo de você fazer nada, né? Às vezes você chega 1 ano com uma situação ainda que deram na sua mão, você se vira nos 30 e aí você é julgado por isso da mesma forma. As pessoas, elas não têm, né? Não tem muito esse filtro, mas eu não fico lamentando, não é que eu fique lamentando assim, sabe? Hum, Eu acho isso uma coisa que atrapalha o sim, desenvolvimento com do nosso certeza. basquete. Para mim, atrapalha muito o desenvolvimento do nosso basquete. Se a gente tivesse uma visão mais a médio e longo prazo, né? Chega a ser até piada quando a gente começa em médio e longo prazo, a gente dá até risada. Porque a gente sabe, perdeu, tá uma porcaria, vão trocar. Ganhou, é o melhor do mundo. E as coisas não são assim no esporte de alto rendimento, né? Não são assim. Você vê, os exemplos estão aí. Se eu não me engano, o Bernardinho no vôlei ganhou tudo, mas quanto tempo ele ficou lá? Né? Vários anos. Você tem exemplos e exemplos e exemplos de técnicos aí que ficaram. Pablo Lasso no Real Madrid, no basquete do Real Madrid. Quanto tempo está o Pablo Lasso lá? Né? Hum. Ganhou, perdeu, perdeu, crise para cá, crise para lá, mas está lá o trabalho do cara, multicampeão, né? Lógico, com investimento, com tudo. Então, isso são coisas que a gente tem que caminhar e até falar sobre isso, porque eu acho que às vezes a coisa é desse jeito por muita ignorância do que é o processo. Você acha que esse tipo de pensamento ele tenha alguma coisa a ver com essa cultura enraizada do futebol aqui no Brasil? Porque essa linha de raciocínio ela vem muito do futebol, né? Você vê que no futebol o treinador assume, ele faz 5 jogos e é demitido porque ganhou dois, por exemplo. Você É, acha que esse pensamento ele acaba invadindo outros esportes como o basquete? Ou não tem nada a ver, é uma coisa cultural do eu acho, brasileiro eu mesmo? acho que um pouco, né? À medida que você também coloca times de futebol no basquete, que é uma coisa muito boa, né? Você tem Corinthians, Flamengo, São Paulo, já tivemos o Vitória, agora tem uma equipe do Cruzeiro sendo montada, começando um projeto e tal, O etc. Vasco também, o Vasco já timaço do jogou, Vasco. Fluminense jogou, Botafogo jogou. Então acaba que você traz o torcedor do futebol junto. E o torcedor do Hum. futebol ele quer duas coisas, o ídolo e o culpado, né? É, sempre. Ele quer o ídolo e quer o culpado. Quando ganha, ele quer saber quem é o responsável para levantar. E quando perde, ele quer saber quem é o responsável para botar em cima do pau de arara lá para arrebentar. Então, é por aí. Mas eu acho que, assim, eu tenho essa convicção na minha cabeça. Assim, para todos os problemas da nossa sociedade, a educação ela é o que vai resolver. E quando a gente fala de educação, é sempre processo de médio e longo prazo, né? Então a gente tem que começar a bater nisso, conversar disso, educar as pessoas, educar os torcedores, falar sobre, explicar os processos, explicar o que acontece numa temporada, para as pessoas terem um pouquinho mais de entendimento, né? Antes de sair fuzilando. Ah, certamente. Tem que conversar, tem que falar sobre o que é o esporte É, também, né? Que muita gente tem sempre uma visão superficial, principalmente do basquete brasileiro, que acha que o NBB vai ser a mesma coisa do NBA, que tem que ter o mesmo nível, que tem que ter tudo igual, mas a gente sabe que o nível é totalmente diferente em todos os aspectos, tanto de investimento, de é, tudo, né? Não tem como cobrar uma igualdade. Eu acho totalmente injusto quem fala que o NBB não é legal porque não é igual a NBA. Pô, a né? gente joga as regras do basquete FIBA, né? É 4 tempos de 10 minutos, não tem nem como ser igual, começa aí, né? A grande diferença. Sem Não, isso aí contar. assim, em 2016 eu fui para o San Antonio Spurs fazer um curso lá com o Greg Popovich lá no San Antonio, eu e o Dedé Barbosa. E a primeira coisa que eles falaram pra gente falou assim, ó, não reparem a estrutura, não comparem a estrutura, porque vocês vão se decepcionar. Porque assim, o volume de dinheiro e investimento é algo assim, absurdo, não chega, não tem nem conversa, você não tem nem ideia do que é isso. Assim, o nível de estrutura, de quadra, é absurdo. Então, assim, o cara, a gente chegou lá meio assim, né?
meio extasiado, olhando as coisas. Falei, cara, que isso, que loucura. Sem treinamento, tudo, era tudo perfeito, sabe? Aquela coisa assim. Sonhei numa perfeição. Cheguei lá, tava lá, uma quadra de treino da NBA. São 3 quadras, uma do lado da outra, 600 tabelas, máquina de arremesso, fisioterapia, piscina com tabela de basquete. É um absurdo, né? Então ele falou assim, ó, não fica olhando para a estrutura porque no mundo inteiro não tem ninguém nem perto da NBA, né? Não tem. Então, são coisas que a gente tem que ter o pé no chão, né? Já começa assim, a gente tem, por exemplo, as nossas quadras. Na maioria dos ginásios que a gente tem, são ginásios construídos por prefeitura. E as prefeituras, os caras que fazem o projeto, a maioria nunca jogou basquete. Então, Sim, assim, isso é verdade. já começa por aí, né? O cara faz, mas ele nunca jogou. Então, ele ouviu falar, o cara não sabe o que é confortável para o atleta, o que não é. É o tamanho da entrada para passar uma tabela. Que tipo de tabela se usa hoje para você ver que tamanho vai ser a entrada. Então, pô, o Botafogo mesmo, na época do Botafogo, ele tinha um problema de recuo que impedia a gente de botar a última tabela, a tabela mais moderna que tinha, a gente não podia colocar porque o recuo do ginásio não permitia, entendeu? Então, assim, quem projetou aquilo lá sequer pensou nessa possibilidade. Então, assim, a gente tem essas questões estruturais, mas que a gente já vem melhorando, né? Eu acho que a gente tem tido o Pan-Americano, a gente tem tido a Olimpíada aqui no Brasil, deixaram alguns ginásios aí de primeiro mundo. Agora, resta a gente cuidar e proporcionar situações para que essas quadras possam ser usadas nos nossos jogos, né? Não, com certeza. E você citou uma coisa interessante, né, que é esse curso que você fez no Santo Antonio Spurs. E como é que é ter uma aula com o Greg Popovich? Porque ele é um dos maiores técnicos da história do basquete, Cara, multicampeão, uma lenda. Como é é, que é, assim, conviver um pouquinho com ele? eu acho que assim, a maior lição que a gente teve lá, ela não foi de basquete, ela foi uma lição de gestão e de humanidade, assim, sabe? Ele é um cara que a capacidade dele de gerir o projeto todo, de fazer com que todos se sintam importantes dentro do processo, da temporada, a humildade dele e o desapego dele em relação ao controle das coisas, né? Foram umas lições muito bacanas, assim, né? Eu lembro uma vez, esse curso, foram 17 treinadores do mundo inteiro que foram para lá. E do Brasil foi eu e o Dedé Barbosa. E lá pelo meio ele trancou a gente um dia lá, ele trancou a gente numa sala de vídeo, pediu para que a gente desligasse os celulares e tudo, né? E ele ficou lá 2 horas e meia com a gente, 3 horas, respondendo todas as perguntas que a gente queria. Ele falou assim, ó, pergunta o que vocês quiserem, pode perguntar o que vocês quiserem. E aí lá pelas tantas teve um espanhol que falou assim, ah, mas qual que é o seu segredo? Aí ele falou assim, o meu segredo são as pessoas ao meu redor. Eu contrato as melhores pessoas para estarem sempre ao meu redor. E ele falava sem desapego nenhum e você via a sinceridade nele. Ele falava, ó, esse cara do vídeo aqui, daqui a 2 anos ele vai ser técnico da NBA, porque esse cara é muito bom. Esse cara aqui, não sei o que lá, blá, blá, esse cara aqui. Tanto que teve uma hora que ele falou assim, se vocês querem saber só basquete mesmo, vão lá no Atlanta, que era o técnico do Milwaukee Bucks, que agora é campeão, ele foi técnico do Atlanta. Ele fala, vai lá, porque esse cara já foi meu O assistente. Budenhauser, né? É, vai lá, porque ele já foi meu assistente, ele sabe muito mais que eu. Ele falava assim, então assim, ele podia ser um cara extremamente vaidoso pelos títulos e pelo tudo, e o que eu vi ali foi uma lição de humildade, uma capacidade de gerenciamento de pessoas gigantesca. Você via todas as pessoas que trabalhavam ali no San Antônio muito contentes ali, muito felizes de estar ali. Ele como líder, ele é um cara que sabe delegar demais, isso foi muito bacana, ele delega mesmo para os assistentes, para que eles trabalhem, para que eles se desenvolvam, para que eles saiam de lá e vão ser técnicos em outro lugar. Se for parar na NBA, você vai ver se a grande maioria trabalhou como assistente do Greg Popovich, depois sai de lá, vai virar primeiro assistente em algum lugar, vai virar técnico principal em outro lugar. E ele tem essa coisa com ele, realmente, de formação. Eu achei muito bacana esse desapego dele e essa maneira de gerir que abre possibilidades de desenvolvimento para todo mundo que está ali. Todo mundo que está ali não está estagnado, está sempre desenvolvendo, crescendo e em breve vão estar indo
para cargos maiores, né? Isso é muito legal, né? Porque ele é um cara fantástico e ele dá a oportunidade de outras pessoas criarem uma carreira fantástica igual a dele, né? Você acha que falta um pouco disso, assim, aqui no Brasil, de técnicos mais experientes dar um pouco mais de oportunidade para técnicos mais jovens, ou o Brasil já caminha bem nesse quesito? Cara, com as pessoas que eu trabalhei, eu não posso reclamar absolutamente nada. Por exemplo, assim, o Chuí, quando eu era assistente do Chuí, o Chuí foi um cara que me puxou demais para o estudo, muito. Todo dia chegava com um livro, todo dia chegava com um artigo, todo dia chegava, debatia várias coisas comigo, então sempre me puxou para a questão do estudo. O Dedé Barbosa, quando eu estudei com ele, quando eu trabalhei com ele também, ele tinha acabado de ir para um curso da Euroleague e, cara, me passou todo o material e queria que eu estudasse, cobrava isso de mim, etc. Então, assim, o Petrovic na seleção, pô, é um cara espetacular, delega, dá liberdade para trabalhar e desenvolve. Eu acho que, assim, a gente tá num caminho legal, assim, pela minha experiência, as pessoas que eu trabalhei foram sempre muito bacanas, sempre buscaram sempre o meu desenvolvimento, assim, nunca trabalhei com uma pessoa pegada e tal. O Rodrigo também, posso esquecer do Rodrigo. O Rodrigo lá em Caxias do Sul também é um cara também que, poxa, me possibilitou demais, abriu todo o projeto, tudo como a coisa caminhava justamente para que eu pudesse me inteirar, crescer, aprender. Então, a gente tem isso também. Agora, na NBA aquilo me assustou porque ele era um cara muito endeusado, né, lá, né, o Greg Popovich. E aí eu vi que o segredo dele está exatamente na simplicidade dele. Ele é grande justamente pela simplicidade dele e vai continuar gigante aí, independente de qualquer resultado, porque é um cara diferenciado. Exatamente. Você falou da seleção brasileira, né? É até legal a gente falar disso. E como é que é trabalhar com o Petrovic? Porque ele na Europa é um cara super respeitado, super conceituado, veio para o Brasil com uma missão difícil, né? Que é ter esse trabalho do Brasil mais sólido. E aí a gente não teve. A gente fez um grande pré-olímpico, isso aí não tem como falar. Foi um grande pré-olímpico, jogos muito bons. Aquele primeiro jogo contra a Croácia, meu, animal, o que o Brasil jogou, mas acabou perdendo para a Alemanha. Jogo único no basquete sempre é muito duro, né? Sempre acabam alguns resultados acontecendo. Mas assim, como é que é trabalhar com o Petrovic? Ele é um cara legal. Você falou um pouco, né, que ele dá bastante autonomia, mas como é que é no dia a dia, assim, o Petrovic? Fantástico, uma pessoa fantástica. Pessoa fantástica, dá total liberdade, confiança para os assistentes dele, delega a função, toma todas as decisões junto com a gente. Um cara que vive muito intensamente o basquete, assim, ama muito o basquete. O dia a dia com ele, assim, a resenha, né? Que a gente gosta de falar, é fantástica também, porque é um cara que tem histórias e histórias por conta do irmão e por conta dele também, né? Pouca gente fala, mas ele foi um grande jogador também, né? Então, um chutador nato, né? Então, foi muito tranquilo. Desde que eu fui para a seleção e eu comecei na seleção de base e depois me chamaram para ser assistente lá, sempre foi um cara muito bacana, muito honesto e sempre muito bacana estar trabalhando junto com ele. E como surgiu esse convite para ser assistente técnico dele? Você estava já, né, na seleção de base, mas foi Ó, ele que te fez o convite? Veio da CBB? Como é que foi? cara, assim, as coisas vão acontecendo, na verdade, né? A seleção sub-21 ia para um sul-americano e o treinador seria o Bruno Saviani. Só que o Bruno Saviani já tinha ficado muito tempo fora do Corinthians. Aqui ele era técnico do Corinthians e tinha ficado muito tempo fora aqui, e tinha ido para uma seleção sub-16, numa Copa América que foi no Brasil, e ele trabalhou junto com aquela comissão técnica. E ele precisava voltar para o Corinthians, né? O Corinthians ele precisava voltar. E aí o Diego Gelilati, que é agora o gerente de seleções, já tinha uma proximidade com a CBB e tal, e tinham sugerido um outro nome para ser o técnico da seleção sub-21. E o Diego falou: pô, cara, por que você não coloca o Léo? Aí os caras: mas você acha que o Léo vai estar pronto para ir? Não, eu acho que tá. Técnico novo, apareceu bem e tal, papapá, coloca o Léo. E aí a CBB topou, né? Fez o convite para mim, para eu ir. E aí eu fui para essa missão lá do Sub-21. E foi bacana, a gente foi campeão sul-americano, foi muito legal. E aí quando voltamos de lá, eu não sei se foi antes da 17 ou depois, agora me falha a memória.
E depois teve uma 17 também que eu fui convocado. Aí teve a seleção do 17 que eu ia, e aí acabou quando a gente ia viajar para sub-17, teve um problema lá no Chile. Teve uma revolta lá no Chile e tal, e adiaram o Sul-Americano. Aí eu não pude ir, foi o meu assistente na época, que era o Fernandinho, o assistente do Gustavo de Conte no Flamengo. Aí eu não sei se foi antes desse Sul-Americano 17 ou depois, veio essa proposta. Falou assim: ó, cara, você trabalha com jovens, com a próxima geração aí, é uma geração que ela tá na sua mão, você tá perto deles, então é importante até para você ajudar nesse processo de puxar os jogadores de baixo para cima e tal. Você vai trabalhar com o Petrovic, e o Petrovic está na Croácia, ele vai vir para o Brasil, tal, 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 quer ir jantar com você. Aí a gente foi jantar, um jogo aqui no Rio, aí ele fez o convite e tal, e até foi engraçado que ele falou assim: mas quem que você acha que dos jovens pode ir para a seleção brasileira adulta na Copa América? Porque a Copa América a gente estava com essa ideia justamente de proporcionar espaço para os mais jovens, para que eles pudessem ir tendo uma experiência internacional e tal. Aí eu até falei assim: não, acho que o Gui Santos, o Dikembe e o Márcio, que é do Franca. Falei: esses três aí eu acho que são jogadores que eu acho que aguentam estar na seleção e vai ser bom para eles. Aí ele falou: também pensei nesse nome, vamos chamar eles. Ele falou assim. E aí foi a primeira Copa América, foi em São José dos Pinhais, no Uruguai. Foi bacana, que aí eu lembro que ele botou o Gui para jogar, e aí o Gui jogou bem, o Gui Santos jogou bem. Aí no segundo jogo ele falou assim: cara, eu vou botar o Gui para sair jogando. E eu: não, bota não, deixa o Gui, vai com calma com ele, deixa o Gui tá bem. Aí ele falou assim: cara, deixa ele sair jogando, porque se ele for mal a gente tira, mas se ele for bem a gente já emplacamos mais um garoto e tal, papá, o garoto vai ganhar confiança, vai se personalizar. Foi até uma visão diferente, né, que eu não tinha pensado nessa maneira que ele falou, né. Tava com medo do Gui, sabe, queimar etapa com o Gui, deixa o Gui aos poucos e tal. E acabou que o Gui saiu jogando e jogou muito bem, muito bem. Naquela época lá, ele estava até jogando pouco no Minas, e quando voltou, já voltou mais personalizado, né? E aí é esse menino aí que agora eu tenho certeza que mais 1, 2 anos vai estar aí figurando no NBA, né? Ele que ia participar do draft nessa temporada, né? Mas ele optou por não, ele quer treinar um pouco mais, quer se desenvolver um pouco mais, mas ele vai poder participar no ano que vem. Ele já é um candidato para o ano que vem. A gente tem que torcer muito, né? Eu torço muito pelo Gui Santos, ele é um atleta, eu acho ele muito diferenciado, né? Que ele tem uma Não. envergadura muito boa, uma altura muito boa. E certamente ele pode fazer frente, sim, ser draftado, jogar na NBA, que tem muito talento, né? A gente tem que torcer sempre para os nossos jogadores irem o mais longe possível, né? Torço muito pro Gui, torço muito pro Didi também encontrar o espaço dele, muito pro Felício também encontrar uma equipe lá na NBA ou na Europa que ele possa estar jogando, né? Jogou pouco esses últimos anos. O Bruno Caboclo também, eu torço para que ele possa estar encontrando um time que ele possa ter volume de quadra e tal, porque são talentos realmente, né? Talentos que vão ter aí mais seus 10 anos de seleção brasileira, né? Podendo estar servindo a gente. Tem esses embrólios aí de NBA, de o cara não poder viajar, não poder se apresentar, mas eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que o jogador, não tem nenhum jogador que não queira estar na seleção brasileira. A seleção brasileira está sempre contando com os melhores, então quando não dá, não dá mesmo, né? Isso é até uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar, né? O cara não vai, o cara é um filho da mãe, o cara não gosta da seleção. Não, é outra coisa que falta um pouco de cultura sobre isso. Às vezes, quando o cara não pode ir, é porque realmente não dá para ir. Não dá para ir, por questões contratuais, por questões importantes, relevantes, acaba que não dá para ir, né? Eu acho que, mas o Brasil quer sempre contar com esses jogadores, né? Sempre. São jogadores importantíssimos, jogadores que alguns deles conseguiram essa projeção, e esse espaço até por conta da seleção brasileira ter, né, proporcionado esse espaço para eles. Então a gente tem uma leva de jogadores aí que eu torço muito para que consiga seu espaço e brilhe aí nas equipes e consigam suas metas, e possam servir a seleção brasileira sempre que possível.
Esse pré-olímpico teve essa discussão, sempre tem todo ano de seleção brasileira, que é dos jogadores que pedem dispensa da seleção para se dedicar à NBA ou pedem dispensa por outros fatores, né? O Didi pediu dispensa, o Raulzinho pediu dispensa, o Gui Santos pediu dispensa, o Marquinhos pediu, mas aí quis se aposentar da seleção. E sempre existe aquela discussão de que, pô, mas o cara vai pedir dispensa da seleção, é pra gente jogar uma Olimpíada e tal e tal. Mas a galera acaba não pensando um pouco na carreira do atleta, né? Porque aquele lá não é a última opção dele jogar na seleção, não vai ser o último campeonato dele na seleção. Mas pode ser que aquele tempo seja crucial para ele conquistar uma vaga na NBA, para ele garantir um contrato, para ele garantir uma oportunidade lá, que possa até acabar melhorando o desempenho dele na seleção brasileira, né? E ele estar lá vale muito do que você acabou de falar. Que os jogadores conquistam essa vaga na NBA muito porque das atuações deles na seleção brasileira também, né? É, eu não fico levantando bandeira nenhuma, assim, né? O que eu falo é que, assim, existem às vezes complicadores que fogem do entendimento da maioria das pessoas, que realmente são difíceis. Um exemplo, às vezes o jogador tem um time option, né? Um time option lá de US$ 2 milhões, vamos lá. E aí o cara vai para a seleção ou vai ficar treinando no clube? Se o time pode ter a opção de falar para ele não ou sim. Então ele corre riscos, né? Então são decisões que tem que tomar e aí cada um sabe onde o calo aperta, né? Sabe onde é que sou eu para julgar, né? O que eu acredito realmente é que essa geração é uma geração que gosta da seleção brasileira, a seleção brasileira precisa deles, né? Então eu acho que é questão de costurar e não criar um abismo entre a seleção e esses jogadores. Eu acho que tem que ser pelo contrário, a gente tem que estar sempre bem próximo, né? Porque eu acho que o barco é o mesmo. São brasileiros, jogadores de basquete que amam a camisa da seleção. A seleção brasileira foi um lugar onde eles foram também gerados e gosta deles e quer que eles sirvam a seleção. Então, assim, às vezes, quando começa muito essa conversa, o cara é isso, cara é aquilo, é uma conversa que eu realmente eu repudio, porque esse gap que querem criar, ou às vezes sugerem, é um gap ruim para o basquete, de maneira geral. Ah, sempre é muito ruim pro basquete. E ainda mantendo em seleção brasileira, né, mas um pouco diferente do feminino, que a sua filha foi convocada para a É, seleção sub-16, né? A Manu vai Manuzinho. representar o Brasil. Deve ser um orgulho gigantesco pro paizão, né, ver a filha jogando pela Não, a seleção. Manu ela tá trilhando o caminhozinho dela, bacana. É legal ver esse processo, porque a Manu ela foi criada dentro da quadra, né? Ela e o João Gabriel, por conta da minha vida, né? Sempre tiveram dentro de quadra e ela foi pequenininha. Eu lembro que a gente morava em Rio Claro e ela treinava na escolinha do Álvaro Pacheco, pai do Caio Pacheco. A Manu começou na escolinha do Álvaro, lá em Rio Claro, Manu e João. E depois a primeira equipe dela foi em Americana, com a Adrianinha Santos. Eu saía de Rio Claro para levar a Manu lá. A mãe da Manuela levava ela de carro a maioria das vezes para treinar em Americana. Então ela foi pegando gosto, aí foi para Mangueira e agora ela está no Bradesco Osasco e vê essa mudança, né? Antigamente ela era mais assim, e agora ela já tá pegando, ela pega mais compromisso, então ela já tá pilhadona para ir para a seleção, já pergunta, às vezes eu vou pro Corinthians, ela fica, pai, tu vai ficar no Corinthians até que hora? Eu falei, vou ficar até, eu vou descer lá pra gente treinar, tá bom? Vou levar a bola pra gente treinar. Então, assim, é legal ver esse processo aí, né, de comprometimento, de amadurecimento, e é uma geração dela, cara, uma geração, assim, absurda, de alta, uma geração altíssima, essa geração dela, Manuela, da seleção, elas foram campeãs sul-americanas, né? Tem uma menina de 2 metros, tem a Manu de 1,88, tem a outra lá de 1,90. É grande, mas grande, grande mesmo, né? Então é bacana que elas consigam a vaga para o Mundial, vai ser muito bacana, a comissão técnica muito capaz e tá nesse processo aí. Agora, Felipe, eu fico feliz e crítico também, não? Eu fico nervoso, cara. Eu ficar vendo o jogo da Manuela, para mim, rapaz do céu, eu fico nervoso pra caramba. O pessoal fala, você fica de boa. Eu falei, eu nunca fico de boa. Nunca. Eu nunca fico de boa, não tem jeito. Mas enfim, Ah, porque é o paizão coisa. é treinador, né? Então, mas você, nas conversas de casa, num jantar, no almoço, rola tipo, mas você errou tal bola, você tinha que ter feito isso, que não sei o que, Cara, rola esse tipo de coisa? rola uma pancadaria, pior do que você imagina.
tem que marcar, não sei o quê, tem que treinar. Eu sou chato, viu? Coitado da minha filha e do meu filho. Tem o João também. O João também joga basquete, tá jogando agora no Corinthians lá. Então, assim, a gente bate muita bola junto, a gente brinca muito de basquete, Uhum. assim. Final de semana a gente desce, vai pra quadra, vai brincar, a gente gosta de estar. A quadra é um ambiente familiar pra gente, assim. A gente brinca bastante, mas quando a conversa é séria, é séria. Quando a conversa é séria, é séria. Teve uma vez que a Manu, ela tava indo pra seleção sul-americana, ela perdeu o voo, cara. Dentro da sala de embarque, ela Hum. perdeu o voo. Cara, eu virei o demônio. Ela, e ela, você acha que eu vou ser cortada? Eu falei, tomara que você seja cortada. Tomara que eu te corte. Aí acabou que nada, né? Acabou o Betão lá, o Beto era o gerente da seleção lá, gente boa. O Beto, não, Léo, cara, vou pegar ela, fica tranquilo. Eu falei, tô doido pra ele dar uma bronca nela, ele não deu. Era pegar pesado pra ela entender, né? Nossa, Aí aí o pegou pai. leve. O pai é o carrasco. Tá certo. E, Léo, na seleção brasileira você lidou com diversos jogadores, né? Ajudou o Petrovic nesse quesito. E eu queria falar de um jogador em especial, que é o Lucas Mariano. Você treinou ele no Botafogo. E naquela época de Botafogo, né? Você trouxe ele pro Botafogo. Ele já era um jogador, assim, diferenciado. Naquela época ele já mostrava ser um jogador excepcional que ele é hoje em dia. Ou você viu ali um diamante bruto que precisava ser lapidado, mas que tinha muito potencial? Cara, o Lucão já é um potencial lá atrás, né? Sempre foi, né? Sempre foi um jogador de muito potencial. Eu acho que no Botafogo ele foi bem, né? Foi muito bem. A gente ajudou a gente mais, subiu nossa equipe de nível. Mas eu acho que no São Paulo, e eu acho que principalmente na pandemia, ele foi um dos jogadores que tirou o maior proveito da pandemia, assim, no meu modo de ver. Porque ele fez uma coisa que eu acho que faltava para ele, que era investir fisicamente. Então ele melhorou muito fisicamente na pandemia. E aí eu acho que isso aí foi uma coisa que refletiu diretamente na brilhante temporada que ele teve, né? Ele é um potencial, o cara que chuta, do jogo de costas, ele é premiado, é um cara Ele é premiado. completo, tem tudo, né? Ele é É premiado. difícil A você única ver coisa um que eu pivô que pego tem no pé tudo. dele, e ele tem se comprometido com isso, assim, né? E até brinco com ele, mas assim, é a questão física. E eu acho que ele virou a chavinha, ele mais forte, você repara ele se cuidando mais, se alimentando melhor. Então isso aí vai, com certeza, essa pegada dele aí, se for mantida, ele vai ser um jogador com uma predominância aqui no Brasil e em breve tem que sair do Brasil, tem que ir embora. Vai para a Europa, eu torço para que vá, vai ser uma experiência boa para ele e vai ser muito lucrativo, né? Vamos usar essa palavra assim, para o basquete nacional e para a seleção brasileira ter ele lá jogando e se desenvolvendo numa Euroleague, numa NBA, quem sabe. Quanto mais jogadores brasileiros no alto nível do basquete mundial, melhor, né? Daí Pô, vai ajudar muito a pô, gente. a gente tem um exemplo assim assustador, que eu digo assim, da maneira positiva, é o Léo Mendel. Léo Mendel com uma temporada lá fora, assim, que a gente viu na seleção de mudança, de atitude, de defesa, desenvolvimento do jogo dele, foi muito grande, muito grande. Foi uma coisa assim muito bacana de ver assim o quanto que ele evoluiu nessa temporada dele na Europa lá. Então aí você tem o Benite que, pô, tá jogando o fino do basquetebol, né? O Benite tá impressionante ver ele jogando assim, é um jogador clássico, é bonito de ver ele jogar, né? É bonito de ver o Benite jogar. O Marcelinho Huerta já está lá há 500 anos, já conseguiu bater todos os recordes e todas as coisas possíveis, né? Então são jogadores que a gente, pô, torce para que continuem brilhando e fiquem por lá. Agora o Caio e o Theo Demetrius agora estão lá no time do Petrovic na Itália também. Uhum. Acho que o Caio Pacheco também é um moleque que em breve vai dar muita alegria pra gente, né? Então, a gente está no caminho legal, né? Ao contrário de que muitos falam assim, o Brasil não tem uma geração, vai ter um gap, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu vejo de outra maneira. A gente tem um material bacana, a questão é trabalhar mesmo, né? E dar experiência internacional para eles, seja jogando fora, seja em torneios, etc. Eu acho que a gente vai ter uma equipe muito bacana.
Você falou perfeito, assim, o Brasil tem muitos talentos, tem muito material, e um material também que eu queria chamar a atenção, né, um jogador, que é como é conviver com o Alex Garcia, porque, assim, ele é um dos maiores ídolos do basquete nacional, ele é um cara muito raçudo, muito dedicado na defesa, né, um dos grandes defensores que a gente tem na história. No pré-olímpico, ele fez um grande pré-olímpico também, o último dele, né, que ele se aposentou da seleção. Inclusive, fiquei muito triste, mas já esperava, né, por conta É. da idade e tudo mais. Mas Uhum. assim, como é que é o Brabo no dia a dia? Você treinou ele no Bauru, né? Cara, ele é um cara extremamente compromissado, né? É um monstro fisicamente. É um cara que chegou onde chegou por tudo que ele plantou e mereceu cada vitória, cada conquista, cada elogio. É um elogio que merecido, né? Por toda a história dele. Então é um cara de 41 anos, assim, compromissado todo dia é a Vera, né? Ele não tem um treino mais ou menos, todo dia é a Vera, seja no time, seja na seleção, onde ele botou, entrou na quadra, não tem brincadeira, né? Então, assim, puxa o treino para cima sempre, né? Puxa, porque tá no DNA dele, né? Viver intensamente isso aí. E eu acho que é um cara assim também, assim, uma das histórias mais bonitas do basquete é a história do Alex. Aí, para mim, eu acho que se podia virar um filme, né? É, Contar a com história, certeza. podia virar um filme, porque da onde saiu, como a história foi, como conquistou tudo, assim, foi muito bacana. Assim, quando ele conta a história dele, tu vê que realmente é o fruto de uma perseverança, de uma abnegação, né? De não desistir, né? Realmente de ir atrás das coisas, né? E conquistar, né? Se for parar para pensar, Alex jogou no San Antonio Spurs, Alex jogou no Maccabi Tel Aviv, o cara, pô, um dos melhores lugares do mundo ele conseguiu chegar e é um cara multicampeão, foi um prazer poder dirigir ele, um orgulho. A gente teve uma relação muito boa, muito bacana mesmo, e hoje em dia é um cara que tem uma grande consideração por ele. No seu trabalho no Bauru, né, que você acabou dirigindo ele, você ficou pouco tempo, eu acredito até que não foi nem tempo suficiente de conseguir de fato mostrar o seu plano de jogo, a sua filosofia de jogo, mas o Bauru ele teve muito problema de lesão nessa última temporada, né? Acho que você teve em pouquíssimos jogos só o quinteto completo, né, com o Alexei Borges, Gui Deodato, o Alex Uhum. Garcia, o Zach Graham, Tyrone Kernel. Você acha que a lesão ela foi o grande fator que atrapalhou um pouco o seu trabalho no Bauru? Cara, Bauru, as pessoas esquecem, né, um pouco. Por exemplo, quando foi montada a equipe, aquela temporada do ano passado, todo mundo falou que era uma temporada desafiadora, difícil, atípica, todo mundo falou isso, né? E não foi diferente. Eu cheguei em Bauru com uma equipe montada, né? A equipe montada, não era nem para eu ir para lá, eu fui para lá porque o Botafogo acabou, ia ser outro. Então, tudo muito em cima da hora, a equipe montada lá. E a gente sabia que os desafios, né, depois de uma pandemia seriam essas situações, né? Então, estava tudo caminhando bem. Se vocês lembrarem, no início da NBB, a gente estava em terceiro, segundo e tal. E aí trouxemos o Zach Graham, que é um cara que veio para ter uma predominância. E o Zach teve um acidente, né? As pessoas. Ele não machucou, foi um acidente, né? Ele entrou numa bandeja na Unifacisa, o Leozão caiu em cima dele, e o pé dele virou para frente, isso é uma atuação Hum, feia. Um cara da NBA teve exatamente a mesma queda que ele, teve uma fratura exposta. Ele não, foi uma torção. E aí, cara, gerou um edema ósseo, né? Quem entende um pouquinho mais sabe que edema ósseo é algo que dói, é dor, né? É dor. E a gente ficou lutando contra isso. O cara jogou no sacrifício o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então fez falta, era um cara que a gente esperava muito dele. Então o time ficou curto. Aí, em um determinado momento, também o Alexei Borges escorregou num jogo em São Paulo, não sei quanto é que era, e sentiu um joelho, que era o joelho que ele tinha operado. E aí foi ver, teve que fazer uma outra cirurgia. Voltou de maneira assim brilhante, o mais rápido possível, mas estava recém-operado. Então a gente também jogou hum. alguns jogos com o cara com dor e etc. Então, assim, foi uma temporada difícil. Foi muito difícil. Não foi a questão assim, as pessoas falam, não deu certo, o trabalho não isso, o trabalho aquilo. É aquilo que eu te falo, é uma coisa muito superficial.
né? Se você tiver um pouquinho de boa vontade para entender o que acontece numa temporada, você vai ver que, caramba, foi do jeito que que podia ser, né? Foi do jeito que podia ser. Teve alguns jogadores que não renderam aquilo que a gente esperava, mas também tudo faz parte, porque a gente estava vindo de uma pandemia. A gente estava vindo de uma. Ainda estamos, né? Mas ali foi uma coisa assim, a gente estava retomando as atividades, né? Até então a gente estava parado, né? Teve gente que ficou 3 meses em casa, treinando na varanda. Por mais boa vontade que você tenha, cara, pô, é Não é a mesma coisa, né? não é nem de longe, né? Nem de longe. Então, assim, foi uma temporada bacana, assim, eu não tenho nada que falar, assim. Os jogadores fizeram o que podiam ter feito. Foi uma temporada complicada para todo mundo, né? Então teve, não só, por isso que eu não posso ficar falando me vitimizando, porque assim, foi complicada para Bauru, mas foi complicada para outras equipes também, né? Foi complicada para a Unifacisa, foi complicada para Caxias do Sul, foi complicada. O fato de você jogar em bolha, você viajava o tempo inteiro, você, né? Então, quer dizer, por exemplo, os times de São Paulo no passado ficaram em casa enquanto todo mundo viajava igual maluco. Só que desde o início, todo mundo já sabia que ia ser assim. Ou era assim, ou não teria temporada. Então todo mundo sabia que teria que pagar um preço para que a temporada ocorresse, né? Então não tem o que reclamar. Foi do jeito que tinha que ter. E aí acabou que eu não fiquei lá, mas assim, existia uma conversa para ficar lá em Bauru e estava tudo bem encaminhado. Aí algumas coisas ocorreram, junto com as coisas que ocorreram, apareceu também essa proposta do Corinthians que acabou resultando na minha saída. Mas assim, cara, eu sou muito agradecido à equipe de Bauru, assim, as pessoas que eu conheci lá, o presidente Plínio, o Vanderlei, cara, são pessoas que foram muito bacanas, muito fiéis, e a gente fez o que dava para ter feito, assim, não tem esse negócio de, saiu, não deu para, cara, deu, foi o que tinha que dava, foi o que dava para ser feito, e todos se entregaram ao máximo. Eu não posso falar nenhum jogador, esse aqui cagou e andou, não. Pelo contrário, todos tentaram de todas as formas até o último suspiro, mas chegamos ali no quinto lugar, que para mim também, assim, até uma coisa que eu conversar, assim, não foi o melhor que o Bauru podia chegar, mas também longe de ter sido ruim, né? Então, É. classificou para a Sul-Americana, tá aí na Sul-Americana, vai jogar a Sul-Americana, reacendeu de novo aquela chama lá. Eu acho que nos últimos 2 anos do Bauru, tirando essa minha temporada, Bauru mais perdia do que ganhava, então essa temporada a gente teve quase 70% de vitória, então não tem o que falar, não, foi tudo muito bacana. Foi assim uma temporada boa. É que aquilo que você falou anteriormente, né? Um campeão só vai ter um no Então, campeonato todo. E o Bauru fez uma grande temporada assim, mas é aquilo, né? Com o elenco que tinha, pessoas esperavam uma colocação melhor do Bauru. é, Mas, né, foi o que deu e foi uma temporada assim legal. Eu acompanhei alguns jogos do Bauru em loco, inclusive, tava lá no ginásio assistindo. E o Bauru jogou muito. É sempre muito legal ver os é, jogadores, principalmente o Alex em quadra, né? Eu, como é, espectador, eu sempre gosto de ver. é assim, se você falar assim, as duas situações que foram muito críticas para nossa temporada foi a questão do Zac, né? Essa contusão do Zac Graham foi um cara que a gente tinha muita expectativa dentro da temporada. A cirurgia do Alexei Borges também, a gente tinha um armador de ofício, né, praticamente, né? Então isso aí foi uma coisa que atrapalhou, mas assim, cara, todo mundo está exposto a isso, né? Uhum. Não é um privilégio, né? Todas as equipes têm. O Flamengo perdeu o Balbi no meio da Sim. temporada, mas tem um investimento que dava para perder o Balbi e ter mais jogadores para poder substituir, né? Então, É, perdeu o Franco Balbi e trouxeram para Basketball Champions League América o Diego Figueiredo, que vai ser seu atleta no Corinthians agora, né? exato, É, exato, exato. falando um pouco agora de Corinthians, né? O que, que a gente pode esperar do Corinthians dessa temporada? Como eu falei, o Corinthians anunciou o Diego Figueiredo, o armador argentino que jogou no São José, fez um grande NBB pelo São José, jogou pelo Flamengo também na Basketball Champions League América. E o que, que você espera do Diego Figueiredo com a camisa do Corinthians? Cara, tá sendo muito bacana, é um cara que trabalha muito duro todo dia, é um cara que tem uma visão muito boa de jogo, um aproveitamento no arremesso. Então, assim, dentro daquilo que eu tento implementar ali no ataque, eu acho que é um cara que
vai ter muita facilidade para jogar. E vai ser uma equipe bem competitiva, a equipe do Corinthians. A gente manteve uma base aí do ano passado, que terminou a temporada muito bem ali com o Dema. E tentamos trazer esse pontual aí, uma peça ou outra. Perdemos o Fuller aí, porque teve realmente uma proposta boa para sair, etc. Mas eu acho que, de maneira geral, a base foi mantida e isso aí é muito importante. Pro lugar do Fuller, deve jogar o Pedro Nunes mesmo, que fez bom NBB na temporada passada, tá jogando a Liga de Desenvolvimento de Basquete, né, LDB, tá fazendo um grande LDB também. Ele deve ser o substituto natural, ou o Corinthians conversa com algum outro jogador? Você pode dar algum spoilerzinho da temporada pra Não, gente? a gente ainda está buscando aí reforços, né? Ainda não fechamos a equipe, mas o Pedro com certeza vai ser um jogador que vai ter tempo de quadra essa temporada. Vem treinando muito firme, um garoto que estava na seleção comigo, sub-21, tenho boas experiências com ele, muito compromissado, treina firme todo dia, vai ter o espaço dele, mas a gente ainda está buscando mais, pelo menos duas contratações aí para fechar o elenco nessa temporada. E o elenco que está jogando a Liga de Desenvolvimento, né? Você certamente vai aproveitar alguns dos garotos. Imagino que o Dalacqua, o Pedro Nunes, Ludwig e o Diallo sejam os principais que devem ter tempo de quadra, porque eles já estavam no elenco principal. Hum. Mas tem algum outro jogador da base também que você está acompanhando, que você O tem Vitor, alguma. o Vitor tá indo muito bem nos treinos. O Vitor lateral tá indo muito bem. Então, esses aí mesmo que você falou, e com mais o Vitor, são os garotos que estão. E o Jean também, armadorzinho, Jean também Lucas? tá treinando super bem. Eles estão dando um gás bacana, uma dinâmica bacana, tão firmes, estão assim, eu tô gostando de ver. Dia a dia eles estão sendo super compromissados, super interessados e têm me surpreendido a cada dia de maneira positiva. É, eu tenho acompanhado bastante a LDB, né, vendo os jogos do Corinthians. Eu tô gostando demais de ver a molecada sempre muito firme, um basquete muito intenso, com boas decisões também. Acho que vai agregar muito nesse time do Corinthians. E você é um cara perfeito pra ajudar esses moleques, né? Que você gosta muito de trabalhar com base, tem muita experiência com a base. Então, pela sua carreira, né, acho que não poderia ter outro técnico melhor pra assumir o Corinthians nesse momento do que você, por tudo que você já construiu no basquete. Não, com certeza, mas assim, eu não posso, na verdade, pegar esses louros, porque esse sub-22 aí é o trabalho do Galvani, né? O Galvani É, trabalha muito firme, cara que tem me ajudado bastante também no adulto, mas é um cara que você vê que vive intensamente o basquete, estudioso, sabe o que fala, e a equipe dele vem com esse DNA aí dele, né? Muita coisa a gente bacana que eu chegando no Corinthians, muita coisa a gente conversando, a gente pensa da mesma forma, então facilitou bastante para adaptar o que eu penso e o que ele pratica na equipe dele. E vamos caminhar, mas esse 22 aí é o DNA dele, ele trabalha firme com os garotos e tá sendo muito bacana assim, essa interação entre o 22 e o adulto. É quase que uma coisa só, todo mundo vive o tempo inteiro junto, convive junto e os garotos estão indo bem. Espero que continuem nessa pegada. o Galvani é um cara que você vê potencial para ele ser treinador principal de algum time do adulto? Cara, vejo muito potencial nele. Vejo potencial, se fosse falar assim, dos assistentes que eu apostaria, né? O Galvani, o Jesse de Pato, é um cara extremamente pronto para virar treinador. Eu acho que o Fernandinho do Flamengo, o Galego, também o cara que eu acho que eu boto muita fé que podem ir. O Jaú, que foi assistente na Unifacisa, não é assistente, já é técnico, né? Ele é o Cezinha fala muito bem isso. O Cezinha fala assim, não é assistente técnico, é técnico assistente, né? Os caras são técnicos Exatamente. já e ajudam muito firme ali. Eu acho que são os caras que eu convivo assim e vejo, por exemplo, o Betinho do Paulistano, também é um cara aí que tem capacidade para assumir. Isso é questão de oportunidade, momento, assim. Agora, pronto, os caras estão, mas às vezes você pode estar no momento, na hora certa, no lugar errado, Uhum. pode estar no lugar certo, na hora errada, e tem tanta coisa que pode acontecer, né? Porque eu fico pensando na minha carreira, por exemplo, se o Rio Claro não tivesse terminado, se não tivesse acabado o time do Rio Claro naquela época, talvez eu não teria virado técnico. Talvez eu continuasse ali como assistente, e era professor de escola, e minha vida estava meio que estabilizada ali e tal. De repente eu
eu não daria esse passo que eu dei de ir para Contagem como técnico principal, entendeu? E o Léo ia ser o mesmo Léo, mas não tinha virado técnico, entende? Então essas coisas têm muito a ver, assim, a oportunidade, o momento, né? Mas são caras que estão se preparando, fazem um trabalho magnífico como assistente, que é uma coisa também que está melhorando muito aqui no Brasil, né? Antigamente o papel do assistente técnico era desprestigiado, né? Geralmente era um cara que trabalhava em 600 lugares e era assistente técnico e não tinha muita voz. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que contratar um cara bom, né? Se você não tiver um cara bom, você fica na mão. Hoje em dia você tem que contratar um assistente técnico bom ou um técnico assistente, né? Como o Cezinha fala. Ah, Eu acho que é a melhor definição hoje em dia. Você tem que ter, porque senão você fica na mão. A demanda é muito grande de vídeo, de estudo, de escautear e etc. Se você não tiver um cara bom, esteja alinhado com você, você fica na mão realmente. Então, eu acho que cada vez mais esse papel do assistente técnico é um papel bacana, que está cada vez sendo mais valorizado, sim, porque dado a importância que é você ter um cara de qualidade nessa posição. não, isso é sensacional de ver o basquete brasileiro melhorando cada vez mais, né? Sempre torce muito pelo basquete e tudo mais. E, Léo, uma curiosidade, né, que eu tive aqui comigo agora, enquanto a gente estava tendo esse papo, que você treinou o Bauru, que é um time verde, e aí você foi treinar o Corinthians agora, que é um time que tem aquela rivalidade. Já aconteceu, assim, alguma questão de, sei lá, se levar alguma coisa verde pro CT sem querer e não É, lembrar, e aí ter dado algum problema? Sei lá, não, uma não, toalha, uma garrafa? não, quando eu cheguei lá, o pessoal já me deu o toque lá da questão da cor verde. Aí o que aconteceu? Nem em relação em Bauru, porque quando eu saí de Bauru, eu peguei todo o meu material e dei para os garotos lá, para distribuir para os garotos lá da base e tal, né? Mas o material da seleção brasileira, pô, eu tenho uns dois, três casacos da seleção brasileira que é inteiro verde. Aí esses aí eu já dobrei, já botei no fundo do armário e falei, não é para agora. Já tá Ainda não tudo lá pode no usar que fundo. dá problema, Eu né, só se deixei usar as roupas agora. da seleção aqui cinza e branca e preta. O resto tá tudo guardado para não sair daquele. Ah, sair com pressa, meti o verde, chegou lá, já para não ter problema. Ah, porque o pessoal da torcida corintiana não perdoa, né? Se aparecer com um Não, casaco verde lá, putz, e não, você já tem aquele probleminha de ter ganhado um título em cima do Corinthians, né? Aí pronto, seria motivo dia, suficiente pra pedir a cabeça do Léo. outro dia eu comprei uma pochete grande assim da Nike, e aí tinham duas cores, uma era preta e uma era um verde musgo, sabe? Não era um verde, assim. Aí eu peguei, olhei, aí chamei o supervisor lá, o Antônio, e falei, isso aqui é verde? Aí ele, é verde. Eu falei, então deletei. Antes de comprar, eu falei, isso aqui é verde? Ele é verde. Então tá bom, então deletei. Ah, não pode, não pode. Não. Léo, Léo, agora outra curiosidade também que eu tive é que você tem uma carreira relativamente curta como treinador, né? Menos de 10 anos, só que você já treinou bastante gente. Se você fosse montar uma lineup com os 5 melhores jogadores que você já treinou em cada posição, quem Eu seria? Seu treinei. armador, seu ala, enfim. Que eu treinei. É, que você treinou. Jogaram comigo, né? Jogaram comigo. Eu acho que eu botaria é, o Jamal Smith, o Cauê Borges, com o Alex. Que eu treinei, né? É, que você treinou. Com o Alex. Vale a seleção também, não? Vale seleção, vale seleção. Como assistente ou como técnico da seleção? Os dois, que você Ah, tava não. participando lá. Ah, não, que eu tava participando, aí muda, hein? Aí muda. Aí muda. Aí eu botava o Alex Kubenit, acho que eu botava. Nossa, agora complicou, hein? Deixa eu ver. Vamos voltar do começo então. Armador, posição um. Ah, cara, vai o Ertas, né? Marcelinho Huertas. 2, Acaba que vai a Benite. seleção, né? Acaba que vai Ah, a vai ser a seleção seleção aqui. toda? Acaba que vai a Então, só como seleção. técnico, que você comandou Eu diariamente, então, comandei para diariamente, limitar um aí pouco. eu botaria o Jamal, o Cauê, o Alex, de quatro, vamos ver. Ah, eu botava o do Sommer e o Lucão, Mariano. Lucão, boa.
Aí já ficaria um timaço, hein? Ficaria um É, timão competitivo demais. é. E outra curiosidade que o pessoal gosta de saber também, você tinha algum jogador que era meio mala, que dava os miguezinhos no treino, sabe? Aquela perninha ali. Ah, sempre tem, cara. Sempre tem. Isso aí é normal. O jogador é assim, normal. Tem que saber filtrar essas coisas, mas sempre tem um ou outro e tal. Que Dou dá até aquela risada. desculpinha. Que você fala, que o cara dá aquela desculpinha, mas você fala, pô, meu, eu fui jogador, né? Pelo amor de Deus, eu sei o que você tá falando, É, né? eu falo pra eles assim, ó, inventa alguma desculpa nova. As velhas eu sei todas. As É, velhas eu tem sei esse todas. problema. Já inventa uma nova. É, tem esse problema que, pô, o professor já foi jogador, ele sabe que a gente tá dando migué, né? Tem que Ah, inventar uma coisinha diferente aí. eu tenho uma audição seletiva em relação a isso. Cara, ô, tô cansado, eu não tô nem escutando. Ô, hoje tá difícil, eu tô nem aí. Audição seletiva, só escuto o que dá pra escutar. É, Mas faz só escuta o que parte. quer também, né? É, faz parte. Eu costumo falar. Repara só, os jogadores eles passam o ano inteiro. Pô, estamos treinando muito, estamos treinando muito, estamos treinando muito. Aí acaba a temporada, no dia seguinte ele tá postando no Instagram que tá treinando. Eu falo, ué, caramba, você tava reclamando até de ontem, cara. Agora você tá treinando já. Ah, eu dou risada com isso aí. Ai, caramba. E você tem algum jogador assim no mundo inteiro, NBA, Euroliga, um cara que você queria treinar, que você queria no seu time? Tem algum que você sempre falou, não, um dia eu queria que esse cara jogasse por mim? Ah, tenho vários, já sou velho, né? Pô, boa, tem vários. Manu Ginóbili, Tindanga, Luca Doncic, o Bodiroga. Esses caras todos aí eu vi jogar e admirei demais, né? O Teodosic, tem vários caras assim que eu admiro muito, assim, mas eu acho que o Ginóbili é um cara que foi gigantesco. Eu acho que aqui no Brasil a gente teve os caras que tiveram uma carreira gigante, assim, como o Anderson, né, cara? Você viu o respeito que o Anderson tem quando você chega no. No Varejão lá no Cleveland, né? Nossa, ele é um cara assim, é tratado como ídolo lá no É, Cleveland. isso é... E quando você vai, assim, para esses torneios, para Olímpico, essas coisas, você vê a dimensão dos caras, né? Acho que aqui a maioria dos brasileiros não tem ideia do que é um Anderson Varejão, do que é um Marcelo Huertas, do que é o Benítez, do Felício, esses caras aí, do Caboclo mesmo, que não teve tanto protagonismo, mas ainda na NBA, mas é um cara que todo mundo conhece e sabe do potencial do cara, né? Então isso eu acho bacana, assim, me orgulho assim, de poder trabalhar com esses caras, porque você vê a dimensão da carreira deles, onde é que eles chegaram, né? O que eles conquistaram através do suor deles. Então, assim, o próprio Alex, né, cara? O Alex, o tamanho, se for pensar o tamanho do Alex, como ele joga, como ele encara os caras e etc., é algo admirável. Teve nas melhores ligas, né? Teve o azar da contusão, né? Eu acho que o Alex, quando ia voar ali ali o San Antonio Spurs, para mim, era o lugar para ele ficar. Ele foi pro lugar certinho. Foi pro lugar Uhum. certinho ali, era o lugar para ele estar ali, e para mim ele ia arrebentar ali. Aí quebrou o pé, se eu não me engano, né? É, Enfim, teve uma lesão que ficou um tempinho parado. ali foi o problema ali. Mas então, são os caras que você vê que, pô, construíram uma carreira belíssima, assim, merecem todo o respeito. Você falou do Mano Ginóbili, né? Você deu uma ênfase nele. Que ele é um jogador fantástico, para mim é um dos maiores sul-americanos de todos os tempos, né? E você acredita que o Brasil um dia possa repetir o feito que a Argentina fez em 2004 com o Luiz Scola, com o Ginóbili, com o Nocioni, de conseguir bater os Estados Unidos numa Olimpíada? Eu acredito não, eu tenho certeza. O Brasil é um país gigante, né? A gente tem um material humano aí gigante. A gente tem que acertar o trilho, já vem sendo feito esse movimento, né, para que a gente possa abranger cada vez mais esse Brasil com basquete, com campeonatos, com torneios, para a gente poder pegar esse material humano nosso que é inigualável. Eu acho que nenhum lugar no mundo tem essa mistura toda que o Brasil tem, né? E trabalhar firme. Eu acho que os técnicos brasileiros cada dia mais estão mais capacitados, sabe? Acho que não devem nada a nenhum treinador. É questão de ter o respaldo para trabalhar, tempo para trabalhar, né? Poder contar com os jogadores. Eu acho que certamente a gente vai estar daqui a pouco já dando surpreendendo muitas seleções. Não é à toa, assim, porque a gente não classificou para a Olimpíada, e aí as coisas já acabam caindo no esquecimento. Mas a gente teve um jogo
contra a Croácia, onde a gente acabou o jogo, a gente foi aplaudido de pé pelo ginásio inteiro, né? Pela maneira como a gente jogou, né? Então, assim, a gente teve uma infelicidade, né? Lógico, culpa nossa, realmente a gente podia ter ganho da Alemanha, não foi possível, etc. Começamos mal e eles tiveram também uma noite muito boa, mas assim, a gente fez grandes jogos nesse pré-olímpico, né? E eu acho que é aquele negócio, não pode cair nessa maneira simplista de perdeu, tá tudo ruim. Não, não tá tudo ruim, Sim. né? A gente tem que continuar trabalhando, ajeitando, avançando e daqui a pouco com esse material que a gente tem, com esses jogadores que estão aparecendo, poxa, a gente vai com certeza chegar longe. A gente tem um, um caboclo, né, cara? Assim, não sei, o potencial do caboclo é algo absurdo, né? O biotipo Ele deu um dele. toco no Antetokounmpo, né? Foi em 2017. Aí ele é um jogador Não vou longínquo, lembrar agora, mas braço. foi no. Deu um toco no Antetokounmpo, então, tipo, É, a gente né? tem jogadores Ele é um aí. jogador Tem o também. Iago, que está aqui no nosso mercado nacional, que é outro garoto também que surpreende, né? Todo mundo fala, o Iago não vai jogar porque é baixo. Aí tu chega lá, ele joga. O Iago não vai conseguir, aí ele vai lá e faz. Então, quer dizer, é um cara que vem, assim, calando a boca de todo mundo, assim, né? Já calou a minha algumas vezes também. Então, assim, eu tiro o chapéu para ele, pela coragem, pelo comprometimento. É outro cara também que eu acho que vai estar contribuindo muito aí nos próximos anos. Perfeito, perfeito. E você falou muito dos técnicos brasileiros que estão se aprimorando cada vez mais. O José Neto vai ser assistente técnico no Brooklyn Nets, nessa Summer League da NBA, né? Então, É, uma prova de que o Brasil está evoluindo e muito nesse quesito também. o Gustavo já tinha ido para lá, né, pro Brooklyn Nets, Aham. né? Aí agora tá indo o Neto. Teve acho que o Pablo Costa já teve essa oportunidade também, eu acho que mais com o Los Angeles Clippers. O Heran, do Paulistano, já teve essa oportunidade com o Pelicans. Então, cada vez mais técnicos estão indo para lá, tendo acesso a essa informação, podendo se desenvolver, né? O Dedé, o Filé, o, o Fernandinho, o Demetrios, a gente foi para o último curso da Euroleague na Europa, a gente foi até bacana, porque como foi nas férias, né? Acabou que a gente foi verão na Europa, a gente fez o curso, passeamos, batemos papo, foi bacana, aproximou os treinadores também, né? Muita resenha. O Bruno também lá de Minas foi com a gente também. Então, assim, os técnicos brasileiros estão todos aí tendo acesso à informação de qualidade, estão estudando, estão se preparando. Então, as coisas estão caminhando, assim. Eu tenho uma visão otimista, não tenho uma visão pessimista, não. Ah, e tomara, né, que o Brasil volte a ser uma potência, porque a gente não pode esquecer do passado também, né? De que o Brasil do Oscar, que fazia frente com os Estados Unidos, é o Brasil do Vladimir Marques também, grande Vladimir Marques, que Ah, você vai comandar o Corinthians no ginásio com o nome dele, né, em pô, tá homenagem lá, a isso ele. aí. Sempre tá todo Então dia não, lá. não pode É, esquecer. Que muita gente esquece, né? Que tem essa visão muito precipitada ou de imediatismo, né? Que, mas o Brasil não foi para esse pré-olímpico, o Brasil é uma decepção no basquete, que não sei o quê. Mas o Brasil tem uma história muito bonita no basquete. é porque, assim, tudo que a gente vai falar quando você não classifica vai ser desculpa. Vamos falar que você está tendo desculpa. Isso é desculpa, isso é desculpa, isso é desculpa. Mas eu queria, assim, qual que é o esporte coletivo que você tem 20 seleções de nível no mundo para classificar 12 na Olimpíada? Fala aí. Tirando o basquete. O vôlei não tem. O vôlei não tem. Não tem 10. Não tem 8 seleções de ponta, assim, para ganhar vaga. O basquete, cara, você vê, a gente está fora de um pré-olímpico, a gente está fora de uma Olimpíada, onde a Sérvia está fora, Que foi medalha de prata na última Olimpíada, onde né? a Croácia está fora, onde o Canadá está fora, Onde a Lituânia tá a fora também. Lituânia está fora, onde a Grécia está fora e onde o Brasil está fora. Você entende? Então, assim, está fora, tudo bem, chora, é aquele negócio, chora na cama que é lugar quente. Mas, assim, o nível do basquete, ele é pesado. Ele é pesado. A gente tem 20 seleções do mundo aí que pode estar dentro e pode estar fora. Né? Pode estar dentro e pode estar fora. Então, assim, a Eslovênia, se eu não me engano, ela ficou fora do Mundial, do último Mundial. Não foi? Ficou fora. Ficou fora do Mundial. E essa foi a primeira Olimpíada da Eslovênia como seleção. Então, assim, então é bem puxado o negócio, né? Lógico, pô, a gente viu muito perto a nossa vaga olímpica, né? Foi uma frustração para todo mundo. Assim,
Quando acabou o jogo da Alemanha, a gente não sabia para onde olhar, para onde, sabe aquela coisa assim, eu não acredito que a gente está fora. Tava tudo muito caminhando muito bem, né? Muito bem mesmo. Mas assim, faz parte, é o esporte, né? É o esporte, não tem jeito. E uma coisa também que eu reparei muito nesse pré-olímpico é que algumas pessoas que não acompanham o basquete ou se fazem de besta, vou usar esse termo, porque fala, pô, mas o Brasil perdeu para uma Alemanha que não tinha o Dennis Schroeder, não tinha o Isaac Bonga, tava com um time fraco, aí tomou uma surra pro Wagner lá, o alasão grande, que o cara era ruim na NBA, mas o que o pessoal não entende é que o cara estar na NBA não é que o cara é ruim, o cara tá no maior palco do mundo, né? É, Ele estar na mas NBA significa que o cara é o diferenciado, Wagner né? tá jogando bem a Olimpíada, gente. O Wagner tá Então, jogando bem a Olimpíada, né? O Voltman joga na, sei lá, ele tá jogando onde agora? No Mercado Tel Aviv. O outro joga no CSKA Moscou. Os caras, a seleção da Alemanha, toda ela joga Euroleague ou NBA. Toda ela. O Lou joga lá uhum, no Alba Berlim, que ganhou do Bayern de Munique a final da Alemanha. Então, quer dizer, é o que eu te falo, as pessoas são. Elas correm para o lado superficial da informação. Né? Porque se você for ver cada sim. cara da Alemanha, onde é que eles jogam, ou tá na Euroleague ou tá na NBA. Então, assim, o Wagner, o Wagner é um jogadorzaço. Uhum. Ele é um absurdo, cara. É 2 e 11. Ágil, mete bola, energia pura. Então, Quando ele assim, entrava, ele sempre tava, tipo, batendo, motivando o pessoal com uma é, energia é incrível, né? lógico, mas vai com tudo isso. Faltando, sei lá, 3, 4 minutos, estava 4 pontos no jogo. A gente podia ter ganho, podia ter perdido. Uhum. Não é para dimensionar o que a Alemanha faz, sabe, mas assim, a gente jogou num alto nível, jogou num nível legal lá a seleção brasileira, e a gente não entrou, enfim. Não tem muito o que falar, né? Agora, se parar para pensar, grandes seleções também não foram, porque assim, a Olimpíada são 12 equipes, né, cara? São 12 equipes para um mundo de basquete aí masculino que eu costumo falar, que tem 20 para mim. Para mim tem 20 seleções ali que podem ganhar, perder, etc. E agora é a questão da ordem de como é feito, né? Tá lá o Irã tá lá, vai fazer o quê? É. Deixa o Irã lá. O Se eu não Irã. me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas se eu não me engano, o Thiago Splitter, ele tweetou esses dias sobre uma mudança que poderia ser bacana pro basquete na Olimpíada, que é aumentar para 16 o número de equipes, para fazer ali 4 grupos de 4, para ter uma parada mais organizadinha, com É, mais equipes, porque o basquete aumenta de nível também, como você é, mesmo falou, né? São 20 equipes de alto nível. pelo Você menos. concorda com essa ideia? Eu não sei se foi o Thiago Splitter, eu tô chutando porque eu lembro que eu li ele Cara, comentando algo eu do já tipo. escutei essa conversa, assim. Seria ótimo, mas é um movimento muito complicado, entendeu? Por que vai ser 16 no basquete e 12 no vôlei? O vôlei vai querer 16 também. Aí o outro vai querer 16 também. O outro vai. E aí, como é que faz? Aí a Olimpíada vira quanto, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que seria mais justa, né? Seria bacana, porque ia aumentar realmente, porque a competição ia ser fantástica, né? Mas não é fácil, não é tão fácil assim, não. Não é só. Vamos lá botar mais 4 e tá tudo certo. Não é assim. Não é. É, seria o ideal, né? Mas infelizmente o mundo Mexe com não, toda a não logística funciona da dessa. competição, né? Sim, exatamente. É complicado. Bom, a gente tá chegando no fim já, quase 1 hora e meia de conversa aqui, nem parece que passou tudo isso, né? Foi um papo muito legal. Que Léo, te bacana. agradeço demais por você ter topado participar. Cara, foi muito show, eu adorei a sua conversa. Você é um cara que como eu falei no começo, né? Eu sou fã, me tornei ainda mais fã depois dessa conversa. Valeu, cara. Obrigado. Te desejo novamente, né, todo o sucesso do mundo no Coringão. Espero que você ganhe muitos títulos no Corinthians, porque eu vou gostar muito também. Eu também. Estou muito É, contente com o Corinthians. Estou muito feliz com a equipe. Acho que a gente vai conseguir alcançar metas bacanas aí essa temporada. então, se isso aqui é o seu momento. Se quiser falar alguma coisa, alguma última mensagem pro pessoal, suas redes sociais, quer divulgar alguma coisa, fica à vontade, que agora é esse Não. momento. Não, cara, só agradecer mesmo. Eu adoro poder estar falando de basquete. Eu acho que cada vez mais a gente que está no meio, a gente tem que se posicionar e falar do basquete com clareza. Eu acho que isso vai ajudar o nosso meio. Eu acho que o nosso meio, às vezes, carece de uma informação de qualidade, de uma visão diferente das coisas, uma visão mais realista de como tudo acontece, de como as coisas são, como elas são realmente, né? Então,
Eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de vir, falar, conversar, esclarecer, eu acho que é muito importante, a gente não deve abrir mão disso e é assim que eu faço. Então, obrigado pela oportunidade, sempre à disposição, desejo boa sorte para o seu podcast e sempre que você precisar, já tem meu contato aí, vai ser sempre um prazer estar com você aqui. Obrigadão, Léo. Pessoal, sigam o Léo nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, para ver o trabalho dele no basquete. Me sigam também nas redes sociais, @o Rafa da Costa. Sigam o Esporte Clube Basquete também, que sempre está trazendo novidade para vocês, a melhor cobertura nacional do basquete. Bom, eu vou ficando por aqui, quero agradecer todo mundo que escutou até aqui, agradecer novamente o Léo, e torcer para que seja uma grande temporada do basquete brasileiro. Então, muito obrigado, pessoal, até a próxima e valeu.